seu trabalho sujo para elas. Depois estão os ladrões e carteiristas. Os criminosos mais óbvios em qualquer taverna eram frequentemente os mais hábeis em se misturar com clientes completamente legítimos. Os melhores ladrões eram absolutamente indistinguíveis de mercadores honestos, de artesãos legítimos, de viajantes comuns. Até o momento em que atacavam, eles estudavam suas vítimas com cuidado meticuloso, aprendiam hábitos, identificavam fraquezas, localizavam onde as coisas valiosas eram mantidas. Apenas então faziam seu movimento. Ladrões profissionais frequentemente trabalhavam em equipes coordenadas. Um membro criava uma distração, enquanto o outro colhia bolsas ou cortava cordas de bolsa com facas afiadas. Podiam se passar por colegas viajantes, ouvintes simpaticamente empáticos, potenciais parceiros comerciais. Tudo para chegar perto o suficiente de suas vítimas. Os mais bem-sucedidos eram capazes de roubar sem as vítimas nem perceberem até horas ou até dias depois. Mas nem todos os ladrões eram profissionais. Pessoas desesperadas, impulsionadas ao crime pela pobreza, dívida ou outras circunstâncias, eram frequentemente desajeitadas e muito perigosas. Podiam recorrer à violência instantaneamente quando o furtivismo falhava, transformando um roubo simples em agressão violenta, ou pior. Estes criminosos amadores eram imprevisíveis e frequentemente mais perigosos que seus colegas profissionais, porque não tinham reputação para proteger, nenhum código de conduta para seguir. E finalmente está o dono da taverna, a figura mais perigosa em todo o estabelecimento. Ele controlava o ambiente, conhecia todos os clientes, seus nomes, suas dívidas, seus segredos, suas fraquezas. Tinha a autoridade para resolver disputas ou chamar a ajuda de autoridades locais. Mas ele também era um empresário operando em uma zona cinzenta profunda da lei. Sua sobrevivência dependia de sua capacidade de equilibrar os interesses concorrentes de clientes, fornecedores e oficiais. Um dono corrupto poderia cercar bens roubados, poderia fornecer álibi para criminosos, poderia organizar a eliminação de clientes problemáticos, poderia aguar bebidas, servir comida estragada, cobrar preços excessivos de clientes demasiado bêbados ou assustados para reclamar. Seu estabelecimento poderia servir como ponto de encontro para conspirações criminosas, casa segura para fugitivos, base de operações para crime organizado. Mas até mesmo os donos honestos tinham que fazer compromissos morais para sobreviver. Podiam fingir não ver quando crimes eram cometidos em suas dependências. Podiam aceitar pagamento de criminosos pelo seu silêncio. Podiam fornecer serviços que eram tecnicamente ilegais, mas amplamente aceitos pela comunidade. A linha entre negócio legítimo e empreendimento criminal era frequentemente tão borrada que se tornava praticamente invisível. Até o 4. O que você bebe? Aqui está uma verdade fundamental sobre a vida medieval, que modernos frequentemente negligenciam completamente. A água poderia te matar. Mais rápido que teus inimigos, mais rápido que a doença, mais rápido que praticamente qualquer outra coisa. Os rios serviam simultaneamente como rodovias comerciais, esgotos públicos e depósitos de lixo industrial. O Tâmisa, em Londres, era um coquetel fluindo de resíduos humanos, carcaças de animais em vários estágios de decomposição, escoamento químico de curtumes e fábricas de tingimento e o lixo geral da vida urbana. Poços, quando existiam, frequentemente ficavam contaminados por vazamento de fossas sépticas próximas ou por cemitérios cuja água subterrânea havia infiltrado. Até mesmo a água da chuva, coletada em barris e cisternas, rapidamente se tornava viveiro para bactérias e parasitas. Então, qual era a solução? Álcool. O processo de fermentação, que requeria fervura de água e produzia etanol, matava a maioria dos micro-organismos prejudiciais que tornavam a água perigosa.
Isto não era compreendido em termos científicos, é claro. A teoria dos germes ainda estava a séculos de distância. Mas os efeitos práticos eram óbvios. As pessoas que bebiam cerveja, vinho ou outras bebidas fermentadas eram muito menos propensas a sofrer daqueles misteriosos problemas estomacais que afligiam aqueles que confiavam em água. Isto levou a uma sociedade onde o consumo de álcool começava no nascimento e continuava até a morte. Bebês recebiam cerveja fraca ou vinho diluído em água. Crianças bebiam cerveja pequena, uma bebida de baixo álcool, que fornecia calorias e hidratação sem causar intoxicação significativa. Adultos consumiam versões muito mais fortes ao longo do dia. Não para ficar bêbado, embora isso acontecesse com frequência, mas para permanecer vivo, para manter-se saudável. A cerveja. A fabricação de cerveja era principalmente trabalho das mulheres. Uma habilidade doméstica passada de mãe para filha, como culinária ou tecelagem. A reputação de uma dona de cerveja repousava inteiramente em sua capacidade de produzir cerveja consistente e saborosa que mantivesse sua família e clientes não apenas alimentados, mas saudáveis e satisfeitos. O processo era simultaneamente arte e ciência, exigindo conhecimento de qualidade de grão, fontes de água, tempo de fermentação correto e dúzias de variáveis que poderiam transformar um lote promissor em lixo completamente inebível. Os ingredientes básicos eram simples: cevada maltada, água, tomilho para sabor e preservação. A cevada era embebida até começar a germinar, então seca para parar a germinação. Este processo de malte convertia os amidos do grão em açúcares fermentáveis. A cevada maltada era então embebida em água quente para extrair estes açúcares preciosos, criando um líquido doce chamado mosto. Leveduras selvagens no ar começariam fermentação naturalmente, convertendo açúcares em álcool e dióxido de carbono. Mas simplicidade em ingredientes não significava de forma alguma simplicidade em execução. A qualidade da cevada significava tudo. Grão danificado por chuva, geada ou pragas produzia cerveja inferior. A fonte de água era crucial. Alguns poços produziam cerveja com sabores desagradáveis. Outros pareciam melhorar misteriosamente o processo de fabricação. A temperatura durante embebição e fermentação podia fazer a diferença entre sucesso notável e fracasso absoluto. E as cervejarias medievais não tinham termômetros. Não podiam fazer leitura de temperatura com precisão. Dependiam de experiência, de intuição, de anos de prática e observação cuidadosa. Lúpulo, que se tornaria essencial para a fermentação de cerveja, não era amplamente usado na Inglaterra medieval até o século XV. Antes disso, cervejeiros confiavam em uma mistura de ervas e especiarias chamada gruit. Mirto de pântano, arruda, urze, dúzias de outras plantas poderiam ser adicionadas. Tudo para dar à cerveja seu gosto distintivo e ajudá-lo a guardar sem se tornar instantaneamente rançoso. Alguns destes aditivos tinham propriedades psicoativas. Adicionavam uma dimensão extra à experiência de beber que a cerveja moderna de forma alguma possui. O resultado era uma bebida que absolutamente não se assemelhava à cerveja moderna. Turva, frequentemente grossa o suficiente para quase mastigar, com um perfil de sabor complexo que poderia incluir notas de ervas, especiarias e qualquer coisa mais que o cervejeiro decidisse adicionar. Típica, era consumida dentro de alguns dias da fabricação, antes de azeda ou desenvolver sabores completamente desagradáveis. O teor de álcool variava amplamente, desde cerveja fraca, dada a crianças e bebês, até versões extremamente fortes, que poderia deixar um homem adulto completamente sem sentido. O vinho ocupava um nicho completamente diferente na sociedade medieval. Enquanto cerveja era a bebida do povo comum, vinho carregava conotações de sofisticação, riqueza e significância religiosa profunda.
O uso de vinho pela Igreja Cristã na comunhão, transformando-o simbolicamente em sangue de Cristo, lhe dava uma qualidade sagrada que a cerveja nunca poderia igualar. Seu preço muito mais alto o tornava um símbolo de status absolutamente para aqueles que podiam pagar. O vinho da Inglaterra veio principalmente de suas possessões continentais e parceiros comerciais. O vinho gasconho do sudoeste francês era o mais comum. Um vinho tinto relativamente acessível que viajava bem em barris. O vinho renano das regiões alemãs ao longo do Reno era significativamente mais caro, mas apreciado por sua qualidade superior. Vinhos espanhóis e portugueses eram luxos exóticos, enquanto os vinhos adoçados da Grécia e Mediterrâneo Oriental eram reservados exclusivamente para o muito, muito rico. O comércio de vinho era comércio internacional em sua forma mais complexa e perigosa. Os mercadores tinham que navegar não apenas desafios físicos da transportação. Vinho poderia estragar, congelar completamente ou virar vinagre durante longas jornadas. Mas também obstáculos políticos e econômicos criados por guerras contínuas, tarifas confusas e disputas comerciais. Um barril de vinho que saiu de Bordeaux em condição perfeita poderia chegar em Londres como vinagre caro se a jornada tomasse muito tempo ou o tempo fosse particularmente desfavorável. Os mercadores de vinho, conhecidos como vintners, eram entre os membros mais ricos e influentes de toda a sociedade medieval. Mantinham extensas redes de contatos espalhadas por toda a Europa. Financiavam expedições comerciais que podiam custar mais que a propriedade de uma aldeia. Frequentemente serviam como banqueiros informais e diplomatas entre cidades. A Companhia Vintner em Londres era uma das guildas mais poderosas jamais estabelecidas. Com autoridade para regular qualidade de vinho, estabelecer preços e punir severamente aqueles que violassem padrões comerciais. Mas o prestígio do vinho o tornava um alvo perfeito para a fraude. Mercadores inescrupulosos poderiam aguar seu vinho diluindo com água. Podiam misturar variedades caras com mais baratas para aumentar volume. Podiam criar vinhos completamente falsificados usando qualquer ingrediente que pudessem encontrar. Alumbre, mel, ervas, até mesmo substâncias mais perigosas poderiam ser adicionadas. Tudo para imitar a cor, sabor ou efeitos do vinho genuíno. As penalidades para tal engano eram extremamente severas. Oficiais poderiam prender fraudadores, confiscar suas propriedades, até mesmo executá-los publicamente. Mas os ganhos potenciais tornavam os riscos worthwhile para alguns mercadores desesperados. Outras bebidas. Hidromel feito de mel fermentado ocupava um lugar especial na cultura de bebida medieval. Frequentemente chamado a bebida dos deuses, o hidromel era associado com celebração, cerimônia e a cultura guerreira de eras anteriores. Era caro de produzir, porque mel era uma mercadoria extremamente valiosa, usada para adoçamento, medicina e fabricação de velas. Mas seus efeitos intoxicantes poderosos e sua significância simbólica o tornavam worthwhile, o custo considerável para ocasiões especiais. Cidra e perry, feitos de maçãs e peras respectivamente, eram especialidades regionais que refletiam diretamente a agricultura local e preferências culturais. Em áreas onde pomares de maçã floresciam, a cidra poderia ser mais comum que a cerveja, enquanto perry era popular em regiões onde árvores de pera cresciam bem e flourished. Ato 5. O que você come? Se a bebida era questionável, a comida era frequentemente diretamente perigosa. No entanto, para muitas pessoas, especialmente aquelas vivendo em cidades, a refeição de taverna era sua principal fonte de comida cozida quente. Fornecia calorias muito necessárias, proteína que faltava em suas dietas, pelo menos alguns vitaminas e minerais que poderiam estar faltando completamente de seu consumo diário. A potagem. O centerpiece absoluto da culinária de taverna era potagem. Um caldo espesso que poderia conter virtualmente qualquer coisa comível,
e bastante coisa que não era. O conceito era simples. Pegue um caldeirão grande, encha com água ou caldo, adicione qualquer ingrediente que esteja disponível, deixe fervendo até tudo estar macio o suficiente para comer. O resultado era um prato completamente diferente a cada dia, às vezes diferente a cada hora, conforme novos ingredientes eram adicionados para substituir o que havia sido servido aos clientes. A base da maioria das potagens era grão, cevada, aveia, trigo ou o que fosse mais barato e mais disponível. Isto fornecia volume e calorias muito necessárias, transformando o que poderia ser um caldo fino em uma refeição substancial. Vegetais eram adicionados quando disponíveis. Cebola, alho-poró, repolho, nabo, cenoura e qualquer coisa mais que pudesse ser encontrada no mercado ou forrageada da zona rural. Carne, quando aparecia em potagem, era frequentemente de origem questionável e qualidade incerta. Carne vermelha, porco, carneiro, frango eram os mais comuns. Mas coelho, cervo e outro jogo poderia se infiltrar misteriosamente no pote quando disponível. A carne era típica dura, fibrosa e bem além de seu prime, o tipo de cortes que requeria cozimento extremamente longo e lento para se tornar marginalmente comível. Mas não era apenas a qualidade da carne que era preocupante, era a origem. Donos de taverna não estavam acima de usar carne que tinha sido rejeitada por outros compradores. Animais que tinham morrido de doença, cortes que tinham estado sentados no mercado por dias sem encontrar um comprador. O processo de cozimento longo mataria a maioria das bactérias prejudiciais, é verdade, mas não poderia eliminar os sabores desagradáveis e texturas que vinham com carne decididamente estragada. Pão era o outro grampo absoluto de refeições de taverna. As melhores tavernas poderiam servir pão branco feito de farinha de trigo, um luxo que era macio, saboroso e relativamente fresco. Mais comumente, clientes recebiam pão marrom feito de cevada, centeio ou grãos mistos. Frequentemente, vários dias de idade e duro o suficiente para usar defensivamente como arma. O pior pão era feito de qualquer grão que fosse mais barato disponível, frequentemente misturado com serragem, bolotas moídos ou outros enchimentos para esticar a farinha. Este pão era denso, arenoso e dificilmente comível, mas fornecia calorias e ajudava a encher estômagos vazios. Queijo. Queijo era outra oferta comum, variando de variedades macias e frescas que tinham que ser consumidas rapidamente até queijos duros, envelhecidos, que poderiam durar meses. A qualidade dependia diretamente da fonte. Queijo feito do leite de animais saudáveis por fabricantes de queijo realmente hábeis poderia ser delicioso. Queijo feito de leite questionável por mãos inexperientes poderia ser incomível ou até perigoso. Ovos, quando disponíveis, eram uma adição bem-vinda à refeição de taverna. Mas ovos eram perecíveis e, sem refrigeração, era incrivelmente difícil distinguir ovos frescos de estragados até que fossem rachados. Um ovo ruim poderia arruinar um prato inteiro. Até 6. Jogos e apostas. Dentro das paredes fumacentas da taverna, em meio ao barulho e caos, havia um submundo paralelo onde fortunas eram ganhas e perdidas com o lançamento de dados. O jogo não era apenas entretenimento. Era um modo de vida, uma forma de avanço social e, frequentemente, um caminho direto para a ruína que cobrava vítimas de cada nível da sociedade. Dados! Dados eram os implementos de jogo mais populares em tavernas medievais. Pequenos, portáveis, podiam ser feitos de materiais facilmente disponíveis, osso, madeira, pedra. O conceito era simples o suficiente para até o camponês mais analfabeto compreender. Mas os jogos de dados medievais estavam longe dos jogos padronizados de cassino moderno. Eram assuntos selvagens e imprevisíveis, onde as regras mudavam constantemente com os jogadores. Onde trapaça era considerada mais uma forma de arte que um crime. O jogo mais comum era Hazard,
um precursor do craps moderno que envolvia a aposta no resultado de 2 lançamentos de dados. O jogador chamaria um número entre 5 e 9 como seu main. Então, tentaria rolar aquele número antes de rolar certas outras combinações que causariam perda instantânea. Parecia simples, mas as possibilidades de aposta eram infinitas. Apostas laterais, em lançamentos individuais, sequências de lançamentos, desempenho de outros jogadores. Tudo criava uma teia complexa de obrigações financeiras que poderia arruinar um homem em minutos. Mas Hazard era apenas um de dúzias de jogos de dados jogados em tavernas medievais. Havia Raffle, onde jogadores tentavam rolar 3 dados e obter todos o mesmo número. Havia Mum Chance, um jogo tão dependente de sorte que se tornou literalmente sinônimo com fortuna aleatória. Havia Passage, onde jogadores apostavam se conseguiam rolar duplas com 2 dados. Os dados mesmos. Os dados mesmos eram frequentemente obras de arte, esculpidos de ossos de animais exóticos, trabalhados de materiais preciosos como marfim ou âmbar. Mas todos os dados eram suspeitos. Dados carregados, dados raspados, dados com números duplicados. Tudo era extremamente comum. Jogadores desenvolveram rituais elaborados para inspecionar dados antes do jogo começar. Os mais hábeis em trapaça podiam substituir dados carregados pelos honestos, usando truques de mágica. Empregar confederados para distrair outros jogadores em momentos críticos. Ou usar sutis sinais para coordenar suas apostas com cúmplices. Os melhores trapaceiros eram tão hábeis que podiam manipular o resultado de jogos enquanto pareciam ser vítimas de má sorte extraordinária. Cartas. Cartas, embora menos comuns que dados, estavam crescendo em popularidade durante o período medieval tardio. As cartas de jogo iniciais eram obras de arte pintadas à mão, muito caras para uso comum. Mas com a impressão se tornando mais acessível, cartas impressas estavam se tornando mais amplamente disponíveis e acessíveis. Os jogos de cartas medievais tinham pouca semelhança com pôquer ou blackjack modernos. Frequentemente eram baseados em corresponder naipes ou sequências com sistemas de pontuação complexos. O aspecto mais perigoso dos jogos de cartas medievais não eram os próprios jogos. Eram as acusações de trapaça que inevitavelmente surgiam. Cartas marcadas, lidar da parte inferior do baralho, conluio entre jogadores. Todos eram comuns, mas provar trapaça era difícil e frequentemente levava direto à violência. Um jogador acusado de trapaça poderia se encontrar não apenas perdendo seus ganhos, mas enfrentando uma faca entre as costelas, ou um desafio para combate individual. O impacto econômico. O impacto econômico do jogo na sociedade medieval foi significativo. Grandes somas de dinheiro mudavam de mãos regularmente, criando vencedores e perdedores cujas fortunas podiam mudar drasticamente de uma noite para a próxima. Jogadores bem-sucedidos podiam usar seus ganhos para investir em negócios legítimos, enquanto perdedores podiam ser forçados a vender posses, pedir dinheiro a taxas usurários ou virar ao crime para pagar suas dívidas. Ateu 7. Violência e conflito. Se há uma coisa que possa ser dita com certeza absoluta sobre tavernas medievais, é isto. Violência não era uma exceção. Era uma característica permanente, tão esperada e inevitável quanto o nascer do sol. Em um mundo onde a força frequentemente fazia a lei, onde honra pessoal era mais valiosa que a vida propriamente dita. A taverna servia como válvula de escape e também como campo de prova para os impulsos agressivos que fervilhavam abaixo da superfície de sociedade medieval. As causas, os gatilhos para a violência em taverna eram tão variados quanto as pessoas que frequentavam esses estabelecimentos. Um leve percebido, uma dívida contestada, a honra de uma mulher, um desacordo político, ou simplesmente muita cerveja. Qualquer um destes poderia provocar um confronto que pudesse terminar em derramamento de sangue. A moeda da honra. A honra era a moeda da sociedade medieval.
E era uma moeda que poderia ser desvalorizada por um único momento de covardia percebida ou desrespeito público. Um homem que permitia a si mesmo ser insultado sem resposta poderia se encontrar com sua reputação permanentemente danificada, afetando não apenas seu status social, mas sua capacidade de conduzir negócios, atrair uma esposa ou comandar respeito de seus pares. Neste contexto, a violência não era apenas uma opção, era frequentemente a única opção para manter alguém lugar na sociedade. As armas disponíveis em tavernas medievais eram limitadas pela lei e costume. Mas criatividade e desespero podiam transformar virtualmente qualquer coisa em um instrumento de morte. Cuecas eram as mais comuns, carregadas por praticamente todos para comer e uso geral. Não eram as pequenas facas de mesa de tempos modernos, mas lâminas substanciais, pesadas, capazes de infligir ferimentos sérios. Um lutador de faca hábil poderia matar um oponente em segundos, enquanto até um amador poderia causar dano significativo no espaço próximo de uma taverna. Conflitos em grupo. As brigas em grupo eram particularmente caóticas e perigosas. O que poderia começar como uma disputa entre dois indivíduos poderia rapidamente se escalar em um tumulto geral envolvendo dúzias de pessoas. Alianças se formavam e se dissolviam em segundos. Clientes escolhiam lados baseado em relacionamentos pessoais, lealdades étnicas ou simplesmente proximidade à ação. Nessas situações, a sobrevivência frequentemente dependia mais de sorte que de habilidade. O papel das mulheres. O papel das mulheres na violência de taverna era complexo e frequentemente subestimado. Enquanto mulheres eram menos propensas a se engajar em confrontação física direta, frequentemente eram instigadoras de violência, usando seus relacionamentos com homens para manipular conflitos para seu próprio benefício. Uma mulher poderia encorajar seu amante a lutar com um rival, fornecer armas ou informação para um lado em um conflito, ou usar acusações de impropriedade sexual para destruir a reputação de um inimigo. Quando mulheres se engajavam em violência física, frequentemente eram muito mais vicensas e imprevisíveis que seus colegas do sexo masculino. Donas de taverna eram conhecidas por sua habilidade em manter ordem através de uma combinação letal de intimidação e violência, usando rolos de cozinha, conchas e outros implementos com eficiência mortal. Ateu 8. Prostituição e companheirismo. Nas sombras e quartos de cima das tavernas medievais, outra profissão antiga exercia seu ofício com uma mistura de desespero, astúcia e resignada aceitação das contradições morais da sociedade medieval. A prostituição não era meramente tolerada em tavernas medievais. Era frequentemente parte integral do modelo de negócios, fornecendo renda adicional para donos de taverna e fornecendo serviços adicionais para clientes que tinham moeda para gastar e apetites a satisfazer. As mulheres que trabalhavam como prostitutas em tavernas medievais vinham de todas as esferas da vida, embora a pobreza fosse o fio comum que amarrava todas as suas histórias. Algumas eram viúvas, que tinham perdido maridos para guerra, doença ou acidente, e não tinham outra forma de sustentar a si mesmas e seus filhos. Outras eram jovens mulheres que tinham sido seduzidas e abandonadas, suas reputações arruinadas completamente, suas perspectivas para casamento destruídas permanentemente. Ainda outras eram simplesmente produtos de uma sociedade que oferecia poucas oportunidades legítimas para mulheres ganharem um salário decente. A ambiguidade religiosa. A Igreja oficialmente condenava a prostituição como pecado mortal, mas mesmo as autoridades religiosas reconheciam sua necessidade prática. Santo Agostinho tinha argumentado que prostituição era como esgotos em um palácio, desagradável, mas necessário para prevenir corrupção pior. Esta abordagem pragmática levou a um sistema complexo de regulação e tolerância que variava amplamente de lugar em lugar. Em algumas cidades,
Prostituição era completamente legal e regulada por autoridades municipais. Bordéis licenciados operavam abertamente. Seus trabalhadores sujeitos a inspeções regulares de saúde, obrigados a usar roupas distintivas que marcavam sua profissão. Estes estabelecimentos pagavam impostos, seguiam regras específicas sobre suas operações e eram geralmente aceitos como um mal necessário pela comunidade mais ampla. Mas em tavernas, a situação era mais ambígua. A prostituição poderia ser tolerada enquanto discreta, ou poderia ser oficialmente proibida, enquanto sendo encorajada extraoficialmente. Donos de taverna caminhavam uma corda bamba entre maximizar seus lucros e evitar problemas legais, frequentemente confiando em subornos, conexões políticas ou simples isolamento geográfico para proteger suas operações. Condições de trabalho. As condições de trabalho para prostitutas em tavernas medievais eram ásperas e profundamente perigosas. Elas tinham pouca proteção contra clientes violentos ou abusivos. Nenhum recurso quando clientes recusavam pagar. E exposição constante a doenças sexualmente transmissíveis que podiam ser desfigurantes ou fatais. A gravidez era um perigo ocupacional que poderia terminar uma carreira de mulher definitivamente. E os métodos primitivos de controle de natalidade disponíveis no tempo frequentemente eram mais perigosos que a própria gravidez. Os clientes. Os clientes que buscavam os serviços de prostitutas de taverna eram tão diversos quanto as mulheres que os serviam. Mercadores viajando longe de casa. Soldados em licença de campanhas militares, artesãos celebrando acordos comerciais bem-sucedidos, homens locais buscando variedade ou excitação. O anonimato do ambiente de taverna tornava mais fácil para homens se engajarem em comportamento que poderia ser socialmente inaceitável em suas comunidades domésticas. Além do sexo, mas prostituição em tavernas medievais não era apenas sobre sexo. Era sobre companheirismo, entretenimento, conexão emocional. Muitos clientes eram homens solitários, longe de casa, que valorizavam conversação e afeto tanto quanto gratificação física. As prostitutas bem-sucedidas aprendiam a ser atrizes, terapeutas e confidentes, bem como parceiras sexuais, adaptando suas personalidades para encontrar as necessidades emocionais de seus clientes. Podiam usar técnicas de psicologia intuitiva para fazer homens se sentirem compreendidos, apreciados e valorosos, coisas que frequentemente faltavam completamente em suas vidas ordinárias. Item 9. Justiça e aplicação da lei. A justiça em tavernas medievais era um assunto complexo e frequentemente contraditório, onde a autoridade legal oficial competia com sistemas informais de ordem, e onde a linha entre empreendimento legal e criminoso era frequentemente borrada além do reconhecimento. A taverna existia em uma área cinzenta legal, simultaneamente sujeita à autoridade real, jurisdição da igreja, regulações de guilda e costumes locais que poderiam contradizer um ao outro de formas fundamentais. Representantes da lei. Os representantes mais visíveis da aplicação da lei eram constable, bailes e outros oficiais responsáveis por manter ordem em suas jurisdições. Estes homens frequentemente eram oficiais parciais que combinavam deveres de aplicação da lei com outras ocupações. Sua efetividade variava amplamente. Um constável forte e bem conectado poderia manter ordem mesmo em tavernas turbulentas, enquanto um oficial fraco ou corrupto poderia se encontrar ignorado ou até mesmo fisicamente ameaçado pelas próprias pessoas que deveria controlar. Assado pelas próprias pessoas que deveria controlar. O sistema de igreja. A igreja tinha seu próprio sistema de aplicação da lei que operava paralelamente à autoridade secular. Lei canônica governava muitos aspectos da vida medieval, incluindo casamento, comportamento sexual e observância religiosa. Oficiais da igreja tinham autoridade para investigar e punir violações destas leis.
Tavernas eram alvos particulares da aplicação da lei da igreja, porque eram associadas com muitas atividades que a igreja considerava pecaminosas. Bebida excessiva, jogo, prostituição, violência. Oficiais da igreja podiam conduzir batidas em tavernas, prendendo clientes por várias ofensas morais e impondo penitências ou multas como punição. Eles também podiam pressionar autoridades seculares a fechar estabelecimentos que fossem vistos como particularmente problemáticos. A corrupção. A corrupção era endêmica na aplicação da lei medieval, e tavernas eram tanto uma fonte quanto um alvo de práticas corruptas. Oficiais poderiam aceitar subornos para ignorar atividades ilegais, participar nos lucros de empreendimentos criminosos, ou usar sua autoridade para extorquir dinheiro de donos de taverna e clientes. Donos de taverna poderiam pagar dinheiro de proteção para evitar assédio, fornecer comida e bebida grátis para ganhar favor com oficiais, ou oferecer serviços sexuais como forma de pagamento. Os oficiais mais corruptos eram frequentemente os mais perigosos, porque tinham autoridade legal para cobrir seus crimes e punir aqueles que se opunham a eles. Ato 10. Amanhecer. O acerto de contas. Conforme o amanhecer rompe sobre o mundo medieval, pintando o céu em tons de cinza e ouro, as tavernas que pulsaram de vida durante toda a noite começam sua transformação lenta. Mas a evidência da noite anterior lingue como fumaça nas vigas. Manchas de sangue no chão, móveis quebrados nos cantos. Os olhares vazios daqueles que apostaram suas futuras em uma carta ou rolo de dados. A manhã seguinte é quando o verdadeiro custo da vida de taverna se torna aparente. O trabalho sujo. Corpos têm que ser removidos. Alguns apenas inconscientes pela bebida, outros permanentemente silenciados pela violência. Dívidas têm que ser coletadas ou perdoadas, dependendo da capacidade do devedor em pagar e da capacidade do credor em ser clementes. Reputações têm que ser reconstruídas ou abandonadas, conforme palavra dos eventos da noite anterior se espalha pela comunidade. Para o dono da taverna, amanhã traz a matemática sombria do lucro e perda. Quanto foi ganho com comida, bebida e outros serviços? Quanto foi perdido com roubo, dano e contas não pagas? Quantos clientes foram ganhos ou perdidos com base nos eventos da noite anterior? As mulheres da taverna. As mulheres que trabalhavam na taverna, quer como servas, cozinheiras ou prostitutas, enfrentavam seus próprios desafios particulares na manhã. Hematomas tinham que ser escondidos, roupas rasgadas consertadas, e as feridas psicológicas da noite anterior de alguma forma processadas e compartimentalizadas. Para muitas destas mulheres, cada novo dia trazia a mesma escolha: continuar em uma vida que oferecia pouca esperança de melhoria, ou arriscar tudo em uma alternativa incerta. O acerto de contas financeiro. Os clientes que tinham sobrevivido à noite enfrentavam seus próprios acertos de contas. Mercadores tinham que avaliar se seus acordos comerciais tinham sido lucrativos ou desastrosos. Soldados tinham que determinar se suas reputações tinham sido melhoradas ou danificadas. Artesãos tinham que retornar às suas oficinas e tentar se concentrar em seus ofícios, apesar de ressacas, ferimentos e os efeitos que permaneciam. Mas talvez o acerto de contas mais profundo era aquele que acontecia nas mentes e almas daqueles que tinham participado da vida de taverna. A luz áspera do dia, ações que tinham parecido razoáveis ou até heróicas na luz cintilante da taverna, poderiam agora parecer tolas ou vergonhosas. Promessas feitas no fervor da paixão ou na névoa de bebida poderia se provar impossível de manter. Alianças forjadas no cadinho de perigo compartilhado podiam desmoronar sob o peso de reflexão sóbria. A igreja oferecia sua própria forma de acerto de contas através do sacramento da confissão. Padres que eles mesmos tinham sido patrocinadores de taverna na noite anterior podiam se encontrar ouvindo confissões de colegas clientes, criando uma teia complexa de culpa compartilhada e absolvição mútua.
A linha entre pecado e necessidade, entre falha moral e estratégia de sobrevivência, era frequentemente demasiado borrada para distinguir claramente. O acerto de contas legal. O sistema legal fornecia outra forma de acerto de contas, embora frequentemente atrasado e imprevisível. Crimes cometidos no fervor do momento podiam não ser processados por semanas ou meses, se em algum momento. Testemunhas podiam desaparecer, evidência poderia ser destruída, e o clima político poderia mudar de formas que afetassem a probabilidade de processo. Quando a justiça veio, poderia ter pouca semelhança com o que observadores modernos considerariam justo ou apropriado. O acerto de contas econômico. O acerto de contas econômico era talvez o mais imediato e tangível. Dívidas incorridas durante uma noite de jogo ou bebida tinham que ser pagas, frequentemente com juros e penalidades que poderiam rapidamente sair do controle. Propriedade perdida em apostas tinha que ser entregue, às vezes incluindo itens que eram essenciais para o meio de vida do perdedor. Famílias inteiras poderiam se encontrar empobrecidas por decisões de uma única noite de má sorte, enquanto outras podiam descobrir ganhos inesperados que poderiam mudar suas circunstâncias dramaticamente. O acerto de contas psicológico. O acerto de contas psicológico era talvez o mais complexo de todos. A mente medieval não era equipada com conceitos modernos de trauma, vício ou saúde mental. Mas os efeitos da vida de taverna sobre a psique humana eram não menos reais e significativos. Exposição constante à violência. Pressão para manter status social através de exibições de agressão ou falta de prudência. Uso de álcool e outras substâncias para lidar com as realidades ásperas de vida medieval. Tudo isto levava um custo sobre bem-estar mental e emocional que muitas vezes não era reconhecido ou tratado. Ateu 11. O retorno do ciclo. Conforme a manhã avança e o dia medieval retoma seu ritmo normal, as tavernas, que tinham sido centros de atividade febril durante a noite, começam a se transformar mais uma vez. Algumas reabrem no final da tarde, já preparando para outra noite de atividade. Outras permanecem fechadas, enquanto donos e funcionários descansam e se recuperam. Mas dentro de poucas horas, a clientela começará a chegar novamente. Novos rostos se misturando com rostos familiares. Novas histórias se desenrolando, enquanto velhas histórias continuam em segundo plano. O ciclo que tinha começado na noite anterior agora se repete, interminável e autossustentável. Os novos clientes que chegam conforme a noite cai novamente incluem alguns que aprenderam lições da noite anterior. Mercadores que perderam dinheiro em jogo agora são mais cautelosos. Soldados que foram feridos em brigas agora favorecem certos compromissos. Trabalhadores que perderam salários em apostas agora estão planejando como explicar isso em casa. Mas eles ainda chegam, porque a necessidade que trouxe seus predecessores permanece. A necessidade de fuga do mundo exterior, de companheirismo, de oportunidade de mudar suas circunstâncias. E muitos clientes chegam sem ter aprendido nada da noite anterior. Eles retornam aos mesmos jogos, fazem as mesmas apostas, cometem os mesmos erros. O ciclo continua, porque os compulsores humanos que o alimentam são mais fortes que a lógica ou a prudência. O conhecimento do dono da taverna. O dono da taverna, que tem trabalhado neste negócio por anos, compreende este ciclo intimamente. Ele pode predizer com notável precisão quais clientes retornarão e com qual frequência, quais provavelmente se encontrarão em conflito e com quem, quais são vulneráveis a engano e quais são enganadores eles mesmos. Ele usa este conhecimento para maximizar seus lucros enquanto minimiza sua responsabilidade legal pelas consequências. Ele cria um ambiente que é cuidadosamente calibrado para manter clientes na borda do descontrole, sem nunca ultrapassar para caos completo que atrairia interferência oficial. É uma dança delicada, uma performance contínua que requer vigilância constante e ajuste fino. A adaptação sazonal. O ciclo de vida de taverna
também é moldado por padrões sazonais que refletem os ritmos da vida medieval. A violência é mais comum durante certos períodos do ano. Festivais de colheita, feriados religiosos, dias de mercado, quando as pessoas têm mais dinheiro para gastar em bebida e mais razões para se reunirem em grandes números. Os meses de inverno, quando as pessoas estão confinadas em ambientes fechados, também veem níveis aumentados de violência. O horário do dia também afeta a probabilidade e severidade de conflito. Brigas no início da noite frequentemente são assuntos relativamente menores. Mas conforme a noite avança, os conflitos se tornam mais sérios. As horas pouco antes do amanhecer são particularmente perigosas. Quando clientes exaustos, bêbados e emocionalmente voláteis estão mais prováveis de recorrer à violência extrema. Ato 12. Conclusão. O espelho humano. Conforme nossa jornada nas profundezas da vida medieval de taverna chega ao fim, é hora de considerar o que realmente aprendemos. A taverna medieval não era simplesmente um lugar para comer, beber e se divertir. Era um microcosmo de sociedade medieval. Um espelho que refletia toda a complexidade, contradição e capacidade humana para bem e mal. O espelho humano. Neste microcosmo, vimos a capacidade de pessoas de formar comunidade genuína enquanto se exploram mutuamente, de se preocuparem pela segurança dos outros enquanto violentamente atacam estranhos, de serem generosos enquanto avarento. Vimos instituições que serviam funções essenciais enquanto eram condenadas por fazê-lo, que forneciam oportunidades enquanto perpetuavam injustiça, que mantinham sociedade unida enquanto criavam conflito. Vimos pessoas de todas as esferas da vida buscando as mesmas coisas fundamentais: comida, bebida, companheirismo e a possibilidade de transformação. E também buscando formas de explorar aqueles ao seu redor para ganho pessoal. A verdade incômoda. A verdade incômoda sobre tavernas medievais é que elas eram simultaneamente o melhor e pior de seu mundo. Lugares de genuína comunidade e brutal exploração. De autêntica conexão humana e manipulação calculada. De libertação de constrangimentos sociais e escravidão à fraqueza humana. Elas existiam porque a sociedade medieval as precisava. Precisava de lugares onde tensões sociais pudessem ser liberadas, onde necessidades humanas fundamentais pudessem ser atendidas, onde pessoas sem oportunidade legítima pudessem buscar transformação. Mas também existiam, apesar do fato que muitos reconheciam seus perigos e contradições. A igreja as condenava. Os nobres as desdenhavam. Os oficiais as regulavam. Mas todos, em suas próprias formas, dependiam delas. O legado contínuo. O legado das tavernas medievais continua ressoando através dos séculos. As instituições modernas que criamos, bares, clubes noturnos, casinos, estabelecimentos de entretenimento, ecoam a estrutura e função das tavernas medievais. Continuamos a buscar os mesmos locais onde possamos temporariamente sair das restrições de nossas vidas cotidianas. Continuamos a buscar companheirismo com estranhos. Continuamos a buscar oportunidades de transformação através de jogos de chance. E continuamos a ser ambivalentes sobre estas instituições, condenando os perigos enquanto apreciamos os benefícios, tentando regulá-las enquanto reconhecendo que as necessidades que as alimentam não podem ser simplesmente legisladas para longe. O que as tavernas medievais revelam sobre nós? As tavernas medievais revelam verdades fundamentais sobre a natureza humana que permanecem tão relevantes hoje quanto eram há séculos. Revelam que humanos são criaturas sociais que precisam de comunidade e conexão, até mesmo quando essas conexões são mediadas por transações econômicas. Revelam que temos uma necessidade fundamental de escape, de espaços onde as regras normais podem ser temporariamente suspensas e identidades alternativas podem ser exploradas. Revelam que somos ambas vítimas e perpetradores de exploração.
que a maioria de nós tanto se beneficia de estruturas injustas, enquanto também sofremos sob elas. Revelam que a busca por transformação, por se tornar alguém diferente de quem somos, é tão fundamental à experiência humana quanto a respiração propriamente dita. Revelam que moralidade é raramente simples, que pessoas boas fazem coisas ruins e vice-versa, que as linhas entre necessidade e ganância, entre compaixão e exploração, são frequentemente tão borradas que se tornam indistinguíveis. A relevância moderna. Por que isto importa? Por que gastar tempo mergulhando na realidade suja e violenta das tavernas medievais? Porque compreender o passado nos oferece perspectivas sobre o presente. Quando compreendemos por que as tavernas medievais existiam, quando compreendemos as necessidades humanas fundamentais que as alimentavam, começamos a compreender melhor por que instituições similares continuam a existir hoje. Quando compreendemos as contradições e ambivalências dos medievos em relação às tavernas, começamos a compreender nossas próprias contradições em relação aos nossos próprios estabelecimentos de entretenimento. Quando compreendemos como pessoas de todas as esferas da vida encontravam valor em tabernas, apesar dos perigos conhecidos, começamos a compreender como humanos calculam risco e recompensa, como hierarquias sociais se mantêm, como comunidade é construída. A lição final. A lição final da taverna medieval é simples, mas profunda. A vida humana é inerentemente complexa. Contradição não é falha, é feature. As mesmas instituições que permitem exploração também permitem comunidade. As mesmas pessoas que cometemos violência também fazem atos de gentileza. O mesmo impulso que nos leva a buscar escape do sofrimento também nos leva a colocar em risco potencialmente nossa segurança e meios de vida. Não há solução simples. Não há regulação que pode eliminar os perigos. Não há sistema que pode separar completamente o bem do mal. Tudo o que podemos fazer é reconhecer a complexidade, caminhar cuidadosamente entre os competindo valores e necessidades, e tentar, mesmo que imperfeitamente, construir sociedades que permitem florescimento humano enquanto minimizam dano. A taverna medieval desapareceu. Os edifícios desmoronaram ou foram convertidos a outros usos. Os donos e clientes morreram há séculos. As histórias específicas foram, em sua maioria, perdidas para sempre. Mas o impulso humano fundamental que as criou, o impulso por comunidade, escape, transformação e conexão, persiste. Persiste em bares modernos e casinos, em parques temáticos e clubes noturnos, em qualquer lugar onde humanos se reúnem para temporariamente transcender as limitações de suas vidas ordinárias. Enquanto isso persiste, a história da taverna medieval continua, não como passado distante, mas como prólogo ao presente. Esta foi a verdade suja sobre tavernas medievais. Uma exploração das profundezas da vida medieval através da lente de suas instituições mais coloridas e contraditórias. Se você apreciou esta jornada, considere se inscrever no canal. Cada semana mergulhamos em histórias como esta. Histórias que revelam a complexidade, beleza e horror da experiência humana através do século. Obrigado por se juntar a mim nesta jornada, através dos corredores fumacentos, pelos jogos de alto risco, por entre os encontros apaixonados e as brigas violentas, através das complexidades de uma sociedade medieval que era simultaneamente mais brutal e mais vibrante do que poderíamos facilmente imaginar. Você atravessou o limiar de uma taverna medieval, experimentou seus cheiros, conheceu seus personagens, compreendeu suas contradições e talvez, apenas talvez, compreendeu um pouco melhor a natureza humana pelo processo. Até a próxima vez, quando nos reuniremos novamente para outra história. Até lá, durma bem